Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Celeste, uma mulher negra com um olhar gentil, porém determinado, dedicou 5 anos de sua vida a cuidar do único filho de um bilionário influente. Ela era mais do que uma simples babá, uma confidente, um pilar de apoio, quase um membro da família. Cada risada que a criança dava, cada lágrima que ela enxugava, cada sucesso que ela comemorava com ele fazia parte do seu dia a dia. Mas um dia, tudo mudou. Ela foi acusada de envenenar a criança que criará com tanto amor. Apesar de sua óbvia inocência, foi presa sem qualquer consideração, humilhada diante dos empregados domésticos, vizinhos e da imprensa. O juiz responsável pelo caso, conhecido por sua arrogância e corrupção, não lhe deu nenhuma chance, condenou-a a 10 anos de prisão. O tribunal ecoou com murmúrios de choque. Celeste, algemada, olhou em volta, incapaz de compreender como a justiça podia ser tão cega. O bilionário, por sua vez, permaneceu em silêncio, impassível, como se a inocência ou culpa de Celeste não o afetassem nada. Mas o que ninguém havia previsto era que Ethan, o filho do juiz, observava a cena com crescente inquietação. Ele sempre duvidara da integridade do pai. E naquele dia, algo dentro dele se quebrou. Ele sabia que Celeste era inocente. Sabia que uma conspiração sórdida acabará de condená-la. E determinado a descobrir a verdade, começou a reunir secretamente provas que em breve destruiriam o mundo de seu pai. Porque nesta cidade onde o dinheiro e o poder reinavam, Celeste não era apenas uma vítima. Ela se tornaria o catalisador de um escândalo que abalaria todo o sistema judiciário. Celeste foi conduzida ao centro de detenção sob os olhares acusadores e desdenhosos dos transeuntes. As correntes tilintavam a cada passo, mas um lampejo de dignidade e coragem ainda brilhava em seus olhos. Ela sabia que era inocente. Sabia que não era a verdadeira culpada. Por trás das paredes frias e cinzentas da prisão, Celeste se viu sozinha em uma cela apertada. As grades pareciam separá-la não apenas do mundo exterior, mas também da verdade e da justiça de sua liberdade. Sentou-se na cama dura com as mãos tremendo, mas a mente concentrada. Pensou no filho que criará em cada sorriso, em cada palavra gentil que ele lhe dirigira. Estaria ele seguro agora? Será que ele pensava que ela o havia traído? Enquanto isso, em uma casa luxuosa a poucos quilômetros de distância, Ethan, filho do juiz, não conseguia desviar o olhar dos jornais que noticiavam a condenação de Celeste. Cada artigo parecia gritar a injustiça para ele: babá condenada por envenenamento. Mulher negra acusada injustamente. Justiça pisoteada. Seu coração afundou. Como seu pai podia, sem um pingo de remorso, condenar uma mulher que dedicou a vida a cuidar de uma criança? Determinado a compreender, Ethan iniciou sua investigação em segredo. Conversou discretamente com os criados, examinou prontuários médicos e as gravações de vídeo da casa. Aos poucos, um quebra-cabeça foi se formando. Inconsistências nos relatórios, vestígios de substâncias que não poderiam ter vindo de Celeste e, sobretudo, testemunhas silenciosas que nunca haviam sido ouvidas. A verdade começava a vir à tona, mas Ethan sabia que estava correndo um grande risco. Se seu pai descobrisse que ele estava investigando o caso, poderia deserdá-lo ou pior. Mas ele não podia ficar parado. Precisava salvar Celeste antes que fosse tarde demais. E em algum lugar daquela cidade, o verdadeiro culpado continuou sua vida como se nada tivesse acontecido, confiante de que seu plano havia funcionado. Mas ele não sabia que um jovem, filho do juiz corrupto, acabará de se tornar seu adversário mais perigoso. Ethan não podia esperar mais. Cada minuto que passava vendo Celeste atrás das grades consumia seu coração. Ele sabia que precisava agir rápido antes que o sistema corrupto de seu pai sufocasse qualquer chance de justiça. Ele começou interrogando discretamente os criados e funcionários da casa do bilionário. Todos falavam em voz baixa, temendo represálias. Mas aos poucos, fragmentos da verdade foram vindo à tona. Um deles sussurrou que a criança havia adoecido diversas vezes antes mesmo da chegada de Celeste, que alguns medicamentos haviam desaparecido misteriosamente e que hóspedes frequentes tinham acesso à casa em horários impossíveis. Ethan então fez repetidas viagens ao hospital, recuperando registros médicos, comparando as datas dos incidentes e as substâncias encontradas no corpo da criança. Cada documento que ele examinava confirmava seus piores temores: Celeste havia sido incriminada. Tudo indicava que alguém havia planejado esse crime por muito tempo. Mas ele sabia que não podia confiar apenas em provas médicas. Precisava de algo irrefutável. Decidiu vasculhar as gravações de vídeo da casa.
Em um escritório seguro, finalmente descobriu um vídeo escondido, uma figura encapuzada manuseando a medicação da criança, gravado por uma câmera de segurança que ninguém havia mencionado. Ethan sentiu o sangue gelar. Aquela era a prova definitiva, a que poderia salvar Celeste e levar os verdadeiros culpados à ruína. O problema era que seu pai sempre ficava de olho em tudo. Ethan precisava ser extremamente cuidadoso. Ele copiou os arquivos para um pendrive seguro e o escondeu em um compartimento secreto em seu quarto, onde ninguém pensaria em procurar. Naquela noite, ele ficou acordado por horas, repassando cada detalhe em sua mente. Sabia que o dia seguinte seria decisivo. A verdade estava ao seu alcance, mas precisava ser revelada no momento certo, no lugar certo. Porque se seu pai ou os conspiradores descobrissem seu plano, tudo estaria perdido. Enquanto contemplava a lua pela janela, Ethan murmurou para si mesmo: "Não se preocupe, Celeste. Eu vou te tirar daqui." E na escuridão, uma determinação feroz brilhou em seus olhos. Ele restauraria a justiça, não importando o preço. No dia seguinte, Ethan levantou-se antes do amanhecer. Cada passo que dava na casa parecia ecoar seus medos. Seu pai, o juiz corrupto, era imprevisível, e um passo em falso poderia arruinar tudo. Mas ele não podia recuar agora. A verdade tinha que vir à tona, e Celeste tinha que ser libertada. Ethan começou por contatar discretamente um ex-funcionário do tribunal, alguém que conhecia as falhas do sistema e poderia ajudá-lo a preparar suas provas. Juntos, eles elaboraram um plano. Primeiro, reunir todas as provas irrefutáveis, vídeos, prontuários médicos, depoimentos de testemunhas, e depois entregá-las a um advogado de confiança capaz de recorrer ao tribunal e garantir a anulação imediata da condenação. Enquanto isso, o juiz, seu pai, recebia relatórios elogiosos sobre a justiça da sentença. Ele se sentia invencível, convencido de que Celeste definharia na prisão por anos. Mas Ethan sabia que essa sensação de segurança seria a fraqueza deles. Ao vasculhar arquivos antigos, Ethan descobriu algo ainda mais perturbador. Um grupo de cúmplices vinha trabalhando nos bastidores para incriminar Celeste. Nomes que ele conhecia bem, pessoas influentes no círculo íntimo do bilionário, haviam manipulado a situação, falsificado documentos e fabricado provas. Cada nome que lia fazia seu coração disparar. A lista era longa, e cada indivíduo representava uma ameaça em potencial. Para neutralizar essas ameaças, Ethan decidiu confrontá-las uma a uma, provocando-as sutilmente para que se contradissessem ou revelassem inadvertidamente detalhes comprometedores. Ele começou com o ex-médico da família que havia participado da falsificação dos laudos médicos. Sob pressão, o homem finalmente revelou um detalhe crucial. Ele havia sido pago para incriminar Celeste e ocultar as verdadeiras evidências do envenenamento. Cada revelação aproximava Ethan de seu objetivo, mas quanto mais longe ia, maior se tornava o perigo. Seus passos eram rastreados, suas comunicações monitoradas. Mesmo assim, ele não recuou. Celeste era sua missão, e nada nem ninguém poderia impedi-lo. Naquela noite, enquanto analisava as evidências e preparava sua estratégia para o dia seguinte, Ethan sabia que um momento decisivo se aproximava. Ele tinha a verdade em suas mãos, mas precisava escolher o momento certo para atacar, porque um único erro, e Celeste poderia perder toda a esperança para sempre. Na manhã seguinte, Ethan decidiu que era hora de agir. Todas as evidências haviam sido verificadas, todas as testemunhas entrevistadas, cada detalhe checado. Tudo estava pronto para revelar a verdade. Mas ele sabia que o menor erro poderia arruinar anos de planejamento. Ele contatou um advogado influente de confiança, alguém sem qualquer ligação com seu pai ou com o bilionário. Juntos, eles elaboraram uma estratégia: levar Celeste a julgamento e apresentar as provas antes que o juiz corrupto pudesse silenciá-las. Quando chegou o dia do julgamento do recurso, a tensão no tribunal era palpável. Celeste, ainda algemada, mas com uma postura digna, entrou sob os olhares curiosos e céticos dos jurados e do público. Ethan permaneceu à parte, com o coração acelerado. Ele sabia que cada segundo contava. O momento crucial ocorreu quando ele entregou o pendrive contendo os vídeos e documentos ao advogado. As telas da sala se iluminaram e as imagens revelaram a figura encapuzada manipulando a medicação da criança. Os registros médicos e as mensagens incriminatórias vieram em seguida, provando sem sombra de dúvida que Celeste havia sido vítima de uma armação. O tribunal ficou em silêncio. O juiz corrupto, Ethan, o pai, empalideceu diante das provas. Seus aliados, tanto na galeria pública quanto entre as testemunhas, tentaram disfarçar o nervosismo. Um murmúrio se instalou e logo todos prendiam a respiração.
Então Ethan se levantou com um olhar determinado e declarou perante o tribunal: minha mãe Celeste jamais envenenou aquela criança. Tudo isso foi uma conspiração orquestrada por pessoas invejosas e corruptas, incluindo alguns membros desta sala. Hoje a verdade virá à tona. A tensão atingiu o auge quando o juiz tentou protestar, mas as provas eram irrefutáveis. Os jurados, chocados e incrédulos, finalmente compreenderam a gravidade da injustiça. Murmúrios transformaram-se em gritos de surpresa e raiva. Pela primeira vez desde sua prisão, Celeste sentiu a esperança renascer. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, mas desta vez eram lágrimas de esperança e alívio. A luta por sua liberdade acabará de chegar a um ponto decisivo. Poucas horas após a apresentação das provas, a tensão no tribunal era palpável. O juiz corrupto, paralisado e incapaz de defender sua decisão, só pôde assistir impotente à verdade prevalecer. Os jurados, abalados pelas evidências, retiraram-se para deliberar rapidamente. Quando o veredicto foi finalmente proferido, a voz do escrivão ecoou pelo tribunal. A condenação de Celeste foi anulada. Ela está imediatamente libertada. Um silêncio atônito se seguiu. Então, aos poucos, a sala irrompeu em murmúrios, seguidos de aplausos. Celeste, com os olhos marejados de lágrimas, sentiu as correntes se dissolverem. O peso da injustiça finalmente se dissipou de seus ombros. Ela respirou fundo, incapaz de conter um sorriso tingido de alívio e emoção. Mas a libertação era apenas o começo. Ethan sabia que o verdadeiro perigo ainda não havia passado. Os cúmplices que orquestraram o plano ainda se escondiam nas sombras, e alguns ainda tinham poder para causar danos. Então, ele começou a confrontá-los um por um. O primeiro foi o antigo médico da família. Diante de provas irrefutáveis, ele só conseguiu gaguejar e confessar seu papel na falsificação de laudos médicos. Em seguida vieram os outros cúmplices, um influente funcionário da casa, alguns fornecedores de medicamentos e até mesmo advogados corruptos. Cada um foi confrontado com tato, mas com firmeza, e cada um teve que reconhecer sua responsabilidade. O escândalo se espalhou por toda a cidade. Jornais, canais de televisão, redes sociais, todos falavam do caso Celeste. A mulher injustamente condenada havia se tornado um símbolo da luta contra a corrupção e a injustiça. Celeste, finalmente livre, reencontrou a criança que criará. O reencontro foi profundamente emocionante. A criança se jogou em seus braços, sem conseguir conter as lágrimas. Pela primeira vez em 5 anos, ela se sentia completamente segura, cercada por aqueles que amava e protegida pela verdade revelada. Mas Ethan sabia que a batalha não havia terminado completamente. Seu pai, o juiz corrupto, continuava sendo uma ameaça. E ele também sabia que algumas pessoas poderosas, humilhadas pela revelação, poderiam buscar vingança. A vigilância ainda era essencial. Para Celeste, porém, aquele dia foi um triunfo. A justiça finalmente havia sido feita, e nada nem ninguém poderia lhe tirar aquele momento de liberdade e verdade. A libertação de Celeste não só marcou o fim do seu calvário, como também desencadeou uma tempestade contra aqueles que conspiraram contra ela. Os meios de comunicação revelaram todos os detalhes da trama, expondo os nomes dos cúmplices e o seu papel na injustiça. O antigo médico da família foi o primeiro a sofrer as consequências, expulso do registro médico. Enfrentou acusações criminais por falsificação de documentos e cumplicidade no envenenamento. Suas contas bancárias foram bloqueadas e sua reputação, arruinada, não lhe deixou qualquer chance de redenção. Em seguida vieram os funcionários corruptos da instituição, que manipularam os medicamentos e falsificaram os relatórios. Alguns foram demitidos, outros indiciados. Suas carreiras, construídas sobre mentiras, desmoronaram como castelos de cartas. Até mesmo os advogados desonestos, pensando que poderiam ficar impunes, foram suspensos e processados por seu envolvimento no esquema. Mas a ameaça mais preocupante continuava sendo o juiz, pai de Ethan. Humilhado publicamente, ele sentiu sua posição vacilar. A pressão da mídia e dos advogados o forçou a se afastar temporariamente, e sua autoridade sobre o tribunal foi severamente contestada. Ethan sabia que seu pai ainda poderia tentar algo, mas se sentia pronto para enfrentar esse último obstáculo. Enquanto isso, Celeste redescobria lentamente seu entusiasmo pela vida. Passava os dias se reconectando com a criança, reconstruindo o vínculo que haviam sido rompidos pela injustiça. Cada sorriso, cada risada lhe dava forças para seguir em frente. Mas no fundo sabia que alguns ressentimentos ainda persistiam e que a vigilância continuava sendo essencial. Para Ethan, cada vitória era um passo mais perto da justiça plena. Ele havia provado que a verdade podia triunfar sobre as mentiras e a corrupção,
mas sabia que a luta para proteger Celeste e fazer com que os responsáveis por seus crimes pagassem ainda não havia terminado. A cidade inteira falava sobre isso. Uma simples conspiração contra uma babá negra havia exposto a corrupção nos mais altos escalões e abalado a elite. E em meio a essa tempestade, Celeste e Ethan, de mãos dadas, se preparavam para enfrentar o que ainda estava por vir. Algumas semanas após a libertação de Celeste, a vida parecia estar voltando a uma certa normalidade. Mas Ethan sabia que essa calma era enganosa. Os cúmplices humilhados não ficariam em silêncio, e alguns ainda tinham cartas perigosas na manga. Certa noite, Celeste recebeu uma ligação anônima. Uma voz gélida sussurrou para ela: "Você venceu esta batalha, mas a guerra não acabou." O arrepio que percorreu sua espinha confirmou seus piores temores. A justiça havia triunfado, mas a vingança espreitava nas sombras. Ethan intensificou sua vigilância. Instalou câmeras pela casa, monitorou cada movimento suspeito e contatou aliados influentes para garantir a segurança de Celeste. Mas apesar de todas essas precauções, ele pressentia que algo estava acontecendo. E ele estava certo. Certa noite, quando voltavam de uma caminhada, um carro seguiu à distância fingindo inocência. Ethan, sempre observador, notou o veículo e fez um desvio estratégico para despistar os perseguidores. Era apenas um aviso, mas ficou claro que os inimigos não estavam dispostos a desistir. Enquanto isso, nos bastidores, alguns dos cúmplices ainda foragidos começaram a coordenar seus esforços. Eles buscavam maneiras de desacreditar Celeste e Ethan, influenciar a opinião pública e, se possível, anular a condenação. Mas todos os planos que arquitetaram fracassaram graças à vigilância de Ethan e às provas irrefutáveis reunidas durante o julgamento. No entanto, a tensão atingiu o ápice quando uma mensagem misteriosa foi deixada na porta de Celeste. Uma foto da criança com um bilhete simples, porém ameaçador: "Cuidado." A inocência da imagem escondia o perigo iminente. Celeste sentiu o medo dominá-la, mas Ethan, resoluto, a tranquilizou. "Eles não vão nos pegar. Não desta vez." Naquela noite, eles entenderam que a batalha por justiça não se limitava aos tribunais. O verdadeiro calvário estava apenas começando. Proteger sua família, enfrentar inimigos determinados e descobrir toda a verdade antes que a conspiração pudesse recomeçar com renovado vigor. Nas sombras, os verdadeiros manipuladores aguardavam o momento certo. Mas Ethan, mais do que nunca, estava disposto a tudo para proteger Celeste e a criança. E nesta cidade onde dinheiro e poder reinavam, uma simples verdade poderia se tornar uma arma. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão insuportável. Cada movimento, cada ruído suspeito fazia Celeste e Ethan sobressaltarem-se. Os inimigos, ainda solta, não haviam desistido, e sua audácia parecia crescer à medida que a raiva e o ressentimento os consumiam. Certa noite, Ethan recebeu uma mensagem anônima, um local e uma hora acompanhados de uma única frase: "Se você quer paz, venha sozinho." Ele percebeu imediatamente que era uma armadilha, mas decidiu ir ao encontro, determinado a confrontar os cúmplices restantes e acabar de vez com essa ameaça. Munido de coragem e de uma gravação oculta da conversa, dirigiu-se ao local indicado, um armazém abandonado envolto em escuridão. Lá dentro, encontrou os cúmplices ainda ativos. O silêncio pesado foi quebrado pela voz gélida de um deles. "Você achou que podia nos derrotar?" Ethan manteve a calma. Com firmeza respondeu: "A verdade é mais poderosa que o seu medo, e você será responsabilizado por isso." Em seguida, ele ativou o gravador, que transmitiu ao vivo para a polícia e a mídia tudo o que estava acontecendo. Os cúmplices presos na armadilha foram forçados a confessar seus crimes, revelando toda a conspiração, a falsificação de documentos, a manipulação de medicamentos e o envenenamento orquestrado para incriminar Celeste. Ao final do confronto, a polícia interveio rapidamente, prendendo o último dos responsáveis. Ethan não só salvou Celeste e a criança, como também pôs fim a anos de corrupção e perigosas maquinações. De volta para casa, Celeste finalmente se sentiu segura. Ela pegou a criança nos braços e as duas compartilharam um momento de pura felicidade, longe do medo e do perigo. Ethan, ao seu lado, sabia que aquela batalha tinha sido a mais difícil de sua vida, mas que provara que a verdade e a justiça podiam triunfar, mesmo contra as forças mais poderosas. E na cidade, o nome de Celeste tornou-se um símbolo, o de resiliência, verdade e coragem diante da injustiça. Após a prisão dos últimos cúmplices, Celeste começou a reconstruir sua vida. Redescobriu uma sensação de liberdade que não conhecia há 5 anos. O filho que criará com tanto amor estava finalmente a salvo, e cada sorriso que ele lhe dava ajudava a apagar um pouco mais as cicatrizes da injustiça.
Contudo, a vida não voltou ao normal. O escândalo abalou a cidade inteira, e certas pessoas influentes continuavam a sussurrar nas sombras. As ameaças eram menos diretas, mas a vigilância permanecia essencial. Ethan, sempre ao seu lado, monitorava cada detalhe e reforçava a proteção deles. Apesar de tudo, Celeste encontrou forças para reconstruir sua vida. Ela concordou em dar entrevistas para compartilhar sua história, tornando-se um símbolo de coragem e resiliência. Cada depoimento que ela deu inspirou outras pessoas que enfrentavam injustiças, e ela começou a trabalhar com organizações para defender vítimas inocentes da corrupção. Mas certa noite, enquanto organizava uma reunião para planejar seus próximos passos, chegou uma mensagem anônima. Você venceu a batalha, mas algumas verdades permanecem ocultas. A mensagem, simples porém arrepiante, lembrou Celeste e Ethan de que o passado poderia ressurgir a qualquer momento. Eles entenderam que, embora a justiça tivesse prevalecido, algumas peças do quebra-cabeça ainda estavam faltando. Quem exatamente havia manipulado o caso desde o início? E, acima de tudo, ainda havia cúmplices prontos para se vingar? Apesar dessa preocupação, Celeste se recusou a se deixar intimidar. Ela havia sobrevivido à injustiça, ao aprisionamento, à traição e à manipulação. Agora sabia que podia enfrentar qualquer perigo com coragem e determinação. Naquela noite, enquanto observava a criança dormir tranquilamente, Celeste murmurou: Não importa o que aconteça, somos fortes. E a verdade sempre nos protegerá. E nas sombras, Ethan, sempre vigilante, sabia que a batalha por justiça nunca terminaria completamente, mas que eles finalmente estavam prontos para enfrentar todos os desafios que viriam pela frente juntos. Passaram-se semanas e a cidade lentamente começou a superar o caso Celeste. Mas para ela e Ethan, não se tratava apenas de uma vitória contra a corrupção, era a reconstrução de suas vidas. Certa manhã, enquanto organizava arquivos antigos para preparar ações judiciais em nome de vítimas inocentes da corrupção, Ethan se deparou com um detalhe que havia lhe escapado, um nome que desconhecia, o de um misterioso mentor por trás de toda a conspiração. A peça final do quebra-cabeça, aquela que explicava por que Celeste fora alvo desde o início. Com cautela, realizaram uma última investigação. Não demorou muito para descobrirem que essa pessoa tentará manipular os acontecimentos remotamente, usando seus contatos para derrubar Celeste e proteger seus próprios interesses. Mas, graças às provas acumuladas e às confissões de cúmplices presos anteriormente, conseguiram expor esse último instigador. O tribunal, agora plenamente informado, ordenou sua prisão imediata. A justiça finalmente feita restabeleceu completamente a verdade. Celeste nunca fora culpada, e todas as ações corruptas foram oficialmente denunciadas. O bilionário, testemunha de tudo isso, pediu desculpas publicamente por sua desconfiança inicial e reconheceu Celeste como a pessoa que criou seu filho com amor e dedicação. A cidade inteira celebrou a vitória. Celeste, tomada pela emoção, finalmente respirou fundo. Ela não era mais apenas uma sobrevivente, havia se tornado um símbolo de resiliência, coragem e justiça. A criança, sorrindo em meio às lágrimas, mostrou-lhe que o amor e a verdade triunfaram sobre o ódio e a mentira. Ethan, orgulhoso e aliviado, colocou uma mão protetora no ombro de Celeste. Acabou tudo, disse ele em voz baixa. Celeste sorriu, mas seus olhos brilharam com uma nova intensidade. Não acabou. É um novo começo. E nesta cidade onde a corrupção reinou por tempo demais, o nome de Celeste tornou-se um símbolo de esperança. Uma mulher injustamente acusada, traída e presa não só sobreviveu, como também restaurou a verdade e inspirou todos aqueles que acreditavam que a justiça poderia ser mais forte que a mentira. A cortina se fechou para esta história, deixando uma mensagem clara: a verdade sempre vem à tona e a coragem sempre triunfa.